de um processo, que é um processo que visa trazer uma visão nova de coisas que as pessoas estão habituadas a pensar de uma maneira muito conturbada, de uma maneira errada a respeito de magia. As pessoas confundem magia e mágica, né, porque historicamente essas coisas não eram assemelhadas. A magia não tinha um propósito, não teve o propósito de fazer transformações, de tirar da cartola o coelho, né? Magia é um processo. A magia é um processo que ele é gestacional, por isso o feminino para nós é muito importante. Mas a magia precisa ser gerada, né, a partir de uma gestação, de um processo gestacional. Então alguns bruxos usam o que a gente chama de magia negra. O que é magia negra? Magia negra, e não são só os bruxos que utilizam, né? Todas as pessoas usam. Todo processo de intervenção contrária à vontade do outro é magia negra. Tá? Qualquer tipo de trabalho, simpatia? Qualquer tipo de simpatia, se fizer uma simpatia para envolver um namorado seu, você está fazendo magia negra. Você só pode fazer uma coisa com a absoluta autorização do livre-arbítrio da pessoa. A gente não faz qualquer tipo de intervenção sobre um processo de uma pessoa, processo ritual, né? A gente não faz qualquer tipo de ritual se a pessoa não der o mais absoluto aval para que isto ocorra e que ela conheça todas as etapas do processo pelo qual ela vai passar. Porque para nós o ritual ele é uma representação de um alinhamento de forças internas do bruxo ou da pessoa que vai fazer o processo de magia, seja ele qual for, né? Mas é um alinhamento de forças que leva a pessoa a um processo transformador. Tá? Então, é um alinhamento de forças que vai gestar uma transformação. Entende? Então, o que nós estamos querendo trazer de volta é este processo de pensamento em relação à magia. A magia como um processo de gestação e geração de transformações. Não? Esse processo não é um processo católico, é um processo cristão, um processo pagão, né? Porque ele tem base na forma de viver celta, né? Agora, também para nós não seria nada confortável estar vivendo esse fundamento celta que nós conseguimos perceber aí até o século IV, o século VI, né? Aí, depois disso, a mistura com o mundo católico é tão grande que seria muito difícil a gente destrinchar o que é o catolicismo e o que é o celtismo, né? Então nós estamos trabalhando sempre com esses fundamentos, mas tentando fazer a adaptação desses fundamentos do viver celta para os dias de hoje, né? Então nós estamos tentando adaptar essa forma de viver aos dias de hoje, né? E muitos dos ensinamentos de magia estão relacionados a esse processo originado no fundamento pagão celta. Sim, como instituição, né? Já existem diversos covens, diversos grupos que estão se registrando como instituições. E acho que tem uma lógica, essa preocupação tem uma lógica muito grande, acho que tem um sentido muito prático, né? Existe uma deformação na maneira de se ver bruxaria. As pessoas, quando falam em termos de bruxaria, elas misturam isso com satanismo, elas veem isso de uma maneira muito conturbada, existem impressões muito ruins a respeito, né? E nós já detectamos algumas atitudes preconceituosas, pessoas que perdem emprego por conta disso. Então, se ela tiver o cunho de uma religião oficial, ela não pode ser coibida, ela não vai poder ser coibida, né? Então existe sim uma tendência a constituir a bruxaria como religião, né? Fazer da bruxaria uma religião organizada nesse país, assim como ela é já em outros países do planeta. Então, nos Estados Unidos existem muitas igrejas, né, de bruxaria, diversas fontes, cada coven acaba constituindo um fundamento religioso, uma igreja com templo e tal. A gente inclusive é contra a conduta de templo. O templo para nós é o planeta Terra, né? Então, para nós é um pouco complicado fazer o registro dessa religião, porque quando se fala em termos de registro religioso, também o jurídico que existe para isso está fundamentado em conceitos católicos. Então eles pedem, por exemplo, que você faça a descrição, a colocação de onde é que vai ser o templo da igreja. A gente fala para eles, não vamos ter templo. Não, peraí, mas tem que ter uma sede. Então, para nossa forma de ver,
nós estamos registrando um escritório de uma igreja religiosa, porque ela não é um conceito de um prédio edificado. O nosso ritual é feito em qualquer lugar do planeta. E o ideal é que ele seja feito ao ar livre. O ideal é que ele seja feito junto à natureza. Entende? Então fica meio complicado você conseguir registrar isso, porque as regras compostas para registro dessa religião estão pautadas em um conceito religioso católico. Sérios, são muito sérios. Em primeiro lugar, existe um preconceito fantástico, né, que é o preconceito com relação à mulher. Este é um preconceito assim, que eu queria alertar assim, com relação aos grupos de nova era também. Né? A mulher precisa recuperar o seu poder divinador. A mulher precisa recuperar a sua condição de ser divina. Então existe, o primeiro preconceito que a bruxaria encontra é o conceito que nós temos do feminino. O feminino, para nós, ele é literalmente igual ao masculino. Não existe nenhuma diferença nessas energias a nível de poder, a nível de intenção, a nível de qualidade, a nível de expressão. O feminino e o masculino são absolutamente iguais. Então, quando nós falamos de feminino e masculino absolutamente iguais, claro, nós vamos encontrar preconceitos. Porque existem algumas crenças que não conseguem ver o feminino como sagrado. O feminino não pode ser sagrado. O feminino não pode alcançar o mesmo nível de divinação de Deus. Por isso essa entidade é masculina. Essa mulher não vai ganhar a força, não, ela já ganhou a força. Quer dizer, a mulher está conquistando essa expressão. Quer dizer, eu diria que a presença da deusa hoje, na linguagem, que não é uma linguagem de nova era, viu, Tatiana? Não é uma coisa assim, não estamos falando de nova era, nós estamos falando de bruxaria. Tá? Quando você fala de nova era, isso é uma linguagem que não existe na nova era. É muito comum na nova era você falar de deuses. Deuses, né? Então vocês têm genericamente deuses, masculinos e femininos, diversos e tal, mas existe a figura do Deus maior. Essa entidade masculina ainda está muito presente, né? Nós é que estamos, em termos da bruxaria, martelando essa configuração. Nós não aceitamos a figura do Deus masculino absoluto. São todas as formas. Deixa eu te colocar uma coisa que é importante. Para nós, a Deus e o Deus não têm uma forma. A Deus e o Deus não têm uma forma física, elas não têm uma representação física. Para nós existe uma essência masculina e uma essência feminina. Então, todas as coisas têm uma ou outra energia com mais ênfase, com mais expressão. Então, existem árvores masculinas, árvores femininas. Normalmente as árvores frutíferas são femininas. Né? Existe uma essência masculina e uma essência feminina. Então, tudo que existe na natureza é masculino ou feminino. Então, ainda ontem eu estava falando a respeito dessa simbologia. Né? Você pode representar a deusa, vou baixar um pouco. Você pode representar a deusa, por exemplo, através de uma concha. E você pode representar o Deus através de um chifre, porque o chifre representa a força de um animal. Né? Os animais que têm chifres eram vistos pelos pagãos do passado como animais poderosos. Né? Então o chifre é uma representação do masculino. Entende? Então, vamos pegar outros exemplos. Você pode representar a deusa através de uma flor feminina, um copo de leite. Tá? Você pode representar o Deus através de uma flor masculina, que é um girassol, por exemplo. Entende? Então, você pode representar Deus e o Deus de todas as formas possíveis, através de um homem e de uma mulher, inclusive. Você tem o feminino, na nossa maneira de ver, o feminino envolve as fases do crescimento de uma mulher. Né? Nós chamamos a cortesã, a jovem, a virgem. Né?
depois a mulher madura e depois a mulher velha, o envelhecimento desta mulher, né? Existe uma quarta configuração, que é a lua negra, representada pela lua negra, que é a figura da Lilith, a figura dos aspectos negativos da mulher, né? Mas nós trabalhamos, quando nós falamos em deusa, nós falamos dos 3 arquétipos positivos da deusa: a jovem, a mulher madura e a mulher que envelhece e que fica sábia em função desse envelhecimento, né? Então, ela não tem só uma representação da beleza, ou só uma representação da sexualidade, ou só uma representação da gestação e da geração. Quer dizer, quando nós pensamos no feminino, nós estamos tentando interpretar esse feminino como o conjunto de toda a força da expressão do feminino. Assim como do masculino. Quando você tem a figura do guerreiro, que é o jovem, do caminhante ou do cavaleiro, que é o ser que está em busca de aprendizado, de crescimento, e o sábio, né? Então, são 3 níveis também do masculino, e este equilíbrio destas forças é que está sendo buscado nessa linguagem de bruxaria. Entende? E até que ponto A Igreja Católica fez. Isso é uma coisa que eu também quero deixar muito claro, né? Nós não temos nada contra a Igreja Católica Apostólica Romana da atualidade. A nossa preocupação é com um dado histórico. O que, na nossa maneira de ver, existia é o seguinte: existia uma religião muito comum, muito ampla, muito agradável para todas as pessoas, para todos os pagãos. O pagão é o camponês, né? Então, essas pessoas tinham uma religião feita na base do amor, na base da alegria, né? E com a impregnação da energia católica, né? A forma como os padres utilizaram a abordagem de aproximação da Igreja Católica, a Igreja Católica destruiu esse processo, né? Massacrou esse processo. Esse processo foi massacrante desde o começo, com regras absolutamente injustas. A igreja usou comida para convencer as pessoas. A igreja usou até chocolate para convencer as pessoas. Por exemplo, os jesuítas só forneciam chocolate. E imagina no inverno, que o chocolate era importante para o europeu, né? Mas a igreja só fornecia chocolate para eles aldeias que fossem cristãs. E eles tinham o direito à distribuição do chocolate, que foi obtido através do massacre dos maias na América do Sul. Entende? Eles conseguiram o segredo do chocolate, do cacau, matando maias. Entende? Então, a Igreja Católica foi, medievalmente falando, o maior câncer que esta humanidade teve. Quando nós falamos de um período negro da humanidade, o foco disto é a Igreja Católica medieval. Eu hoje vejo muitos focos positivos dentro da igreja. Eu percebo, por exemplo, já não mais a figura de um padre, mas a figura de um teólogo da igreja, um Frei Beto, por exemplo, né, que tem um trabalho belíssimo, né, de uma Madre Teresa de Calcutá, né, mas ao mesmo tempo eu consigo perceber aspectos muito negativos dessa igreja até hoje, né. Me preocupa, por exemplo, quando esse Papa libera a Inquisição no dia 30 de agosto. A Inquisição acabou dia 30 de agosto de 1997. Isso esteve nos jornais. Quer dizer, até o dia 30 de agosto de 1997, a Igreja Católica Apostólica Romana ainda trabalhava com aspectos inquisitores. E o que mudou daquele processo inquisitor para hoje é que hoje as pessoas podem se defender. O texto é literal, eu não estou inventando isso esteve nos jornais. Quer dizer, até 30 de agosto de 1997, as pessoas acusadas de heresia não tinham direito de defesa. Agora tem. Elas podem constituir um advogado para se defender. Olha, eu acho que a gente já teve alguns episódios aí preconceituosos, alguns episódios de restrições religiosas, né, que mostraram que isso não deve ser feito, né? Quer dizer, nós não estamos fazendo nada que nós não tenhamos direito constitucional de exercer. Para nós, a bruxaria é uma religião.
E se nós somos desrespeitados nesta busca, nós responderemos juridicamente. Quer dizer, nós não vamos estar discutindo essas questões a nível de preconceitos religiosos, que não seja sob aspecto jurídico. Este é um direito constitucional e nós vamos exercer esse direito constitucional. Então, não me preocupa muito qual é o fundamento, seja ele da igreja carismática ou de onde for, né? Não importa de onde vem essa atitude preconceituosa, a minha preocupação é estar eliminando esta possibilidade, exercendo com isso um direito constitucional. Veja, nós trabalhamos com cristais, por exemplo, né? Uma coisa que todos esses fundamentos de igreja de Nova Era trabalham com cristais. E a tecnologia também trabalha com cristal líquido, né? Eu diria que muitas dessas buscas tecnológicas, elas estão de alguma maneira associadas a esta preocupação evolutiva do ser humano, né? Eu acho que existem algumas tendências, não diria na bruxaria, mas existem algumas tendências que são tendências mais preconceituosas a aspectos tecnológicos. A gente não tem esse preconceito, não, ao contrário, né? Nem nós queremos tirar o espaço da ciência, nem estamos brigando por um espaço da tecnologia, ao contrário, nós estamos endossando esses processos, nós queremos mais é que esses processos se desenvolvam e colocar os aspectos de intuição, colocar os nossos aspectos de transformação a serviço da evolução desta humanidade com uma visão holística, exatamente. Quer dizer, estar tentando incorporar este processo ao crescimento do todo, entende? Incorporar o holismo ao viver das pessoas, entende? Então, para nós, o conceito religioso, né, ele é mais importante nesse momento a nível do que ele traz de conforto à alma. Mas absolutamente ele não deve ser impeditivo de que a tecnologia se desenvolva. Olha, essa é uma pergunta delicada, é uma pergunta séria, né? Porque a separação de joio e trigo é uma coisa muito séria, é uma coisa muito delicada, em função do quê, né? Porque existem muitas coisas, isso eu estou te falando em termos científicos, né? Uma vez nós detectamos, eu estava fazendo um trabalho científico de estudo de parapsicologia e metapsiquia, e nós tivemos uma percepção que foi fantástica. Nós estávamos diante de um caso verdadeiro de metapsiquia, um fenômeno físico de ectoplasmia. Só que ele imitava fraude. O poder deste paranormal imitava uma fraude que ele tinha visto em livros. Entende? Então, o que ele tinha de informação para a realização daquele fenômeno, ele reproduziu. Só que como um fenômeno cientificamente considerado verdadeiro, né? Ele foi comprovadamente verdadeiro, considerado verdadeiro, e ele imitava uma fraude. Então, é preciso tomar muito cuidado com os aspectos de o que é fraude e o que não é, né? O que está sendo prometido, isso é uma coisa muito importante, né? Quer dizer, você não vai ouvir de bruxos de bom senso que ele está fazendo um ritual que vai mudar a realidade das coisas. Porque se ele fizer isso, ele está fazendo mentira. Ele está mentindo para você. O que ele pode dizer para você é que ele vai fazer um ritual que, dentro destes critérios, ele vai combinar esse ritual com você e ele vai representar neste ritual um processo transformador para o qual você precisa atuar. Entende? Você não vai fazer nada que seja um processo de magia que transforme as coisas por você. Não, você vai operar uma transformação. Entende? Então, se isto for vendido para você como uma coisa que automaticamente resolva o problema, você pode estar diante de uma coisa de fraude. Você pode estar diante de fraude. E eu pergunto a você onde não tem fraude. Em qual das atividades humanas onde a fraude não está presente? Seja qual for a atividade humana, você vai ter qualidades diferentes de ser humano. Eu recomendaria que a melhor forma de lidar com isso é através do bom senso. Que as pessoas avaliem o que está sendo dito, a sinceridade com o que está sendo dito, a emoção com o que está sendo feito, né? Que ela avalie
a intensidade do sentir que ela tem diante da situação, de cada coisa, né? E vivenciar isto ou não, de acordo com o livre-arbítrio dela. Então, em vez de resolver o problema da pessoa, ele passa a ser um canal, ele passa a se transformar num canal através do qual a pessoa não cresce. Então, ele passa a ser uma fonte emanadora, um sol dessa pessoa, que se não existir, a pessoa não cresce. Ela passa a ter um estado de dependência dessa pessoa. Isso na sua opinião. Eu até não posso dizer que seja um falso guru. Se você pensar, por exemplo, nas fontes orientais, muitas delas se pautam em cima desse aprendizado e dessa sequência de adoração pelo mestre e consequente, né? pelo mestre anterior a ele, né? Então cada guru oriental, né? Ele tem pelo seu mestre a admiração e o respeito que ele espera do seu discípulo, entende? Só que nós estamos falando de uma cultura onde isto é possível. Quando você tira este dado da Índia, por exemplo, e traz isto para o Brasil, aí você pode ganhar com tons perigosos. Você pode trazer tons muito delicados. Porque este oriental, ele vai ser mantido dentro deste critério de aprendizado até um determinado momento. Quando ele atingir o que o mestre dele considera a plenitude, ele vai ser liberto por esse mestre. Ele vai ser colocado ao nível que o mestre espera dele, que é a sua plenitude, né? Então, este é um processo de evolução que pode ser manifesto durante um período de tempo. Mas ele não deve permanecer. Ele não deve ser a fonte através da qual as pessoas cresçam. As pessoas têm que crescer através das suas próprias pernas. E elas precisam perceber isso. O que nós procuramos fazer é dar para essas pessoas assim critérios assemelhados. E que ela tenha vizinhança útil de companhia para caminhar. Que a trilha dessa pessoa possa estar acompanhada de outras pessoas que acreditam nas mesmas coisas. Mas ela deve andar com as suas próprias pernas. Existe um trabalho feito pela USP recente, né, que é muito bonito, e que mostra o conceito de nova era hoje mais como uma forma de viver, como um conceito de viver, uma maneira de viver, né? E acho que é real, isso é absolutamente real, né? Eu diria que as pessoas já estão incorporando, claro, uma parte das pessoas, né, numa cidade como São Paulo, incorporam uma forma de viver na qual o cristal faz parte, o incenso faz parte, os oráculos fazem parte, a busca de paz interior é uma preocupação constante, quer dizer, a qualidade de vida, a qualidade do ar, a qualidade da alimentação. Quer dizer, são pessoas que estão buscando uma forma de viver diferenciada, com critérios e características próprias, né? Eu diria que hoje nós somos uma parcela de pessoas em busca de um processo de evolução que está implantado. Se ele vai se firmar no longo do tempo, e eu espero que sim, né? Nós vamos assistir, nós vamos verificar, né? Mas graças a esse trabalho da USP, hoje nós podemos começar a pensar em termos da nova era como uma implantação real. As pessoas... Como uma utopia possível? Sim, uma utopia possível, bonito isso, bonito isso. Eu diria que é uma utopia possível. Eu diria que é a busca de uma utopia possível. Ele está vivendo o mais próximo dessa utopia que seja possível, né? E isto é o ponto de mutação, porque o ponto de mutação é o ponto de transformação de todos nós, né? São os momentos de transformação de todos nós. O ponto de mutação ele acontece todos os dias, a todos os momentos, dependendo do seu nível de atenção. Se você tiver num bom nível de atenção, qualquer momento é um momento de transformação. Basta que você esteja atento. Sim. Na nossa maneira de ver, é uma opção religiosa. É uma opção religiosa. E um bruxo não tem nenhuma força adicional que qualquer outra pessoa não tenha.
Tá? Nós trabalhamos com forças absolutamente iguais, semelhantes com todos os seres humanos. Não estamos usando força adicional nenhuma. Não existe nenhuma qualidade especial num bruxo. Sim, por exemplo, as regras em relação a Deus e o Deus. Né? Se você tem um conceito só masculino de Deus, você vai ter muita dificuldade de ser uma bruxa. Porque você tem que ter o conceito da deusa. Se você não incorporar o conceito da deusa, de um ser feminino divino, dificilmente você vai conseguir ser uma bruxa. Entende? Você precisa desse conceito. Outra coisa, se você não tiver a preocupação de fazer o que você quiser, sem fazer mal a nada, esse é o dogma principal da bruxaria. Veja, quando nós falamos sem fazer mal a nada, inclusive para você mesmo. Um bruxo não pode fazer sacrifícios por outras pessoas. Entende? Ele tem que fazer pensando em que ele não pode provocar o mal a nada em volta dele. Entende? Então a ação de um bruxo é curadora. Se você não puder incorporar isso na sua vida, dificilmente você vai conseguir ser uma bruxa. Entende? A forma de se interrelacionar com as pessoas, a tua busca de estar constantemente fazendo o correto, o certo. Isso não significa que seja o certo para todo mundo, mas é o certo para você. Que você está em busca da sua realização. É isso que um bruxo quer fazer. Ele está em busca da sua realização, do máximo do seu movimento dentro de cada encarnação. Isso qualquer pessoa pode fazer, desde que ela tenha essa determinação para viver isso. Entende? Agora, esse é um fenômeno, gente, absolutamente brasileiro. Nós estamos falando de bruxaria de nova era. Isso não existe no resto do mundo, só existe no Brasil. Né? No resto do mundo a coisa está meio complicada. Os grupos de bruxaria são inimigos de grupos de nova era nos Estados Unidos. Tem brigas horríveis lá e tal. E tem um princípio, tem uma razão de ser. Essa igreja da bruxaria se apresentava como a bruxaria da igreja da velha religião. E como é que a igreja da velha religião pode se conviver com um processo de nova era? Não dá para fazer essas duas coisas conviverem, né? Então nós temos no Brasil, isso é um movimento brasileiro, associação destes conceitos de viver, do conceito da entidade divina feminina, né? Para atribuições de conceitos de nova era. Entende? Então eu diria que é pensar de como seria a nova era para o mundo celta e trazer isso para os dias de hoje. Entende? É isso que nós estamos tentando viver aqui no Brasil. Quando nós falamos de bruxaria de nova era, nós estamos falando deste movimento aqui no Brasil. É isso que nós estamos querendo implantar. Entende? A bruxaria como um dos processos de nova era disponíveis. Para nós, a deusa e o Deus são dados muito fundamentais. Nós estaremos brigando por esses aspectos. Nós queremos a deusa e o Deus como forças divinas. Então, a nossa forma, a nossa contribuição para esta religião holística, que é a integração de todas as fontes religiosas do planeta, vai ser essa. Outra fonte vai ser: faça o que você quiser sem fazer mal a nada. Nós estaremos brigando por esse conceito. Nós estaremos batalhando para que as pessoas tenham a liberdade de escolher o que querem fazer, absolutamente o que querem fazer, desde que elas respeitem essa máxima, sem fazer mal a nada. Então essa é a nossa contribuição para esse processo de integração de todas as religiões. Que religião vai ser essa? Eu não tenho nesse momento a menor possibilidade de perceber. Mas se ela tiver esses dois dados, eu tenho certeza que nós vamos estar trazendo uma grande evolução para essa humanidade. Nós vamos estar trazendo uma transformação única. Pensa da seguinte maneira: apenas entre os celtas, o feminino e o masculino foram iguais. No resto do mundo, em todas as outras religiões, a deusa é um ser menor diante de Deus. As mulheres são grandes conquistadoras.
Eu digo a você com toda certeza que a configuração da deusa feminina só é possível porque as mulheres foram as guerreiras que abriram espaço para que ela existisse. São elas as responsáveis por essa visão, pela recuperação da visão do feminino divino, porque elas batalharam por isso. Então são séculos de dominação masculina, são séculos de violências masculinas em relação ao feminino, e um trabalho suave, amoroso, muitas vezes sofrido, dessas mulheres ao longo destes séculos, em busca de liberdade, passo a passo. E hoje a mulher consegue ter essa configuração de volta, ela consegue ter o respeito de volta em relação ao ser divino, a poder ser divina também, entende? E não um ser menor diante do Deus masculino. Os processos dependem de nós. Nós é que fazemos esse processo. Nós é que lidamos com esse processo. Então, com toda certeza, quando você estiver ensinando aos seus filhos, você vai ensinar os seus filhos a ver isso de forma diferente. Infelizmente, o tratamento que se dá é muito... Qual é a expressão agora? Ele é muito deturpado, né? Uma deturpação. Quer dizer, a gente chega a fazer assim, para um programa de televisão, uma gravação de 4 horas, são usados 4 minutos dessa gravação, e é pinçado o tema mais agressivo dessa entrevista para que ele seja exposto, para que o bruxo seja exposto. Isso é uma coisa que está acontecendo, é muito comum. É uma coisa que está acontecendo e se repetindo de forma muito comum, né? As matérias são colocadas, imagens que absolutamente não condizem com a realidade, né? Por exemplo, é muito comum a gente conversar com o jornalista, a gente expõe esta preocupação com o jornalista faz um texto que está longe de ser o ideal, que está longe de ser bom na nossa maneira de ver, e isso é entregue para o editor de texto, que vai montar a matéria, e ele enche a matéria de símbolos de magia negra. Ele carrega a matéria cheia de símbolos de magia negra. Ele deturpa o conceito. É feita, por exemplo, um enxerto falando a respeito da Bíblia, da bruxaria, e são mostrados livros que absolutamente o bruxo não deve nem ler, porque são livros de magia negra, que não tem nada a ver com o bruxo. Entende? Mas isso faz parte da matéria. Entende? E isso é uma matéria assim. É separado a magia branca da magia negra? Nem tem uma distinção. Quer dizer, existe assim uma preocupação por conta do chamamento desta matéria. Essa matéria é muito atraente, né? Ela mexe com a cabeça das pessoas, e isso é usado de uma maneira inconveniente. Isso é apresentado de uma maneira inconveniente. É quase como se isso fosse assim para vender ou para atrair público, né? Mas não é verdadeiro, é mentiroso. São processos mentirosos. É um pouquinho. Importante, né? É muito importante. Eu me lembro de uma coisa que eu coloquei para você na primeira tentativa de gravação que nós fizemos, né? Eu me lembro de uma colocação que nós fizemos que com relação aos jornais, né? Infelizmente nós temos uma cultura, quando nós falamos em termos de Brasil, isso é ainda mais sério, né? Nós temos uma cultura escravocrata. Ela começou de forma escravocrata, e o favoritismo faz parte da forma de pensar do brasileiro. Os nossos jornais são profundamente comprometidos com conceitos sociais que nem sempre são os melhores, né, na nossa maneira de pensar. A gente pensa neles como sendo os mais justos, né? E o comunicador está dentro desse processo, né? Infelizmente, cada vez mais os grandes jornais estão destruindo os pequenos jornais, estão destruindo os pequenos meios de comunicação, e está reduzindo muito a possibilidade dos meios de comunicação para novos comunicólogos, né? As faculdades de comunicação formam um contingente absurdo de pessoas a cada ano, né?
E deste contingente, infelizmente, só uma pequena parcela vai para o mercado de trabalho. Os outros vão estar trabalhando em mercados paralelos, vão estar trabalhando em conceitos paralelos, né? Então, isso é uma coisa que precisaria ser, de alguma maneira, transformada. Eu convocaria, sim, os homens de comunicação, os homens e as mulheres de comunicação, vê como tem preconceito, né? Nós pensamos em termos genéricos da raça, nós falamos os homens, né? Os homens, mas isso não incorpora as mulheres, né? Então, a raça, né? A espécie, né? Nós precisaríamos, os seres humanos, né? Então, essas pessoas que trabalham na área de comunicação, de ambos os sexos, né? Precisariam estar estimulando meios de liberação, de libertação dos conceitos de comunicação, né? Eu estava conversando com uma bruxa outro dia que ela tem captações, ela recebe emanações de mentores dela. E esses mentores trazem mensagens para ela que ela escreve, ela faz folhetos disto, que ela desenha, ela faz ilustrações disso, e ela anda pela rua distribuindo esses folhetos. Então, ela criou um processo de divulgação, que é um processo dela, de divulgação do que ela pensa, do que ela emana, né? Eu recomendaria que vocês pensassem nos fanzines, que vocês pensassem na internet, que vocês começassem a pensar em processos liberadores de comunicação. Eu proporia que vocês pensassem em fanzines, que sejam fáceis de ser organizados e estruturados, em que os conceitos de comunicação de vocês sejam trazidos a público, né? Que quando a gente fala em termos de nova era, a gente pensa em termos de qualidade de vida, seja em que conceito for. Quando nós falamos de nova era, nós estamos falando de qualidade de vida. O que nós estamos buscando, nós pessoas voltadas, os despertos de nova era, são as pessoas que estão buscando melhorar a qualidade de vida. Isso não serve só para nós, serve para todo mundo. Serve para todo mundo. Se nós conseguirmos ajudar as pessoas que hoje pensam apenas no seu grau de sobrevivência a ter alegria, um pouco mais de alegria, nós vamos estar melhorando a vida dessa pessoa enormemente. É muito grande o benefício do lazer, né? E quem está mais apropriado para gerar isso que não o homem de comunicação? É o homem de comunicação que tem esta possibilidade de estar captando a necessidade das pessoas. É o homem de comunicação que vai buscar esse conceito do melhorar a qualidade de vida. Então, é muito importante. Eu diria que assim, a chance que nós temos de fazer com que as faculdades de comunicação tenham um papel social, de fato, de valorização da raça humana, é à medida em que esses homens de comunicação encontrem processos de se comunicar, que elas possam estar se comunicando mais, falando o mais amplamente possível, com o menor nível de limitação, com menor impossibilidade de censura, né? Que a censura seja a menor possível. Então, que essas pessoas criem milhares de fanzines, que existam milhões de fanzines, né? E que sejam distribuídos das maneiras mais informais possíveis, mas que já nós possamos ter comunicação voltada para fora, falando de qualidade de vida, falando da melhor maneira de viver, estimulando as pessoas a procurar a sua melhor maneira de viver. Eliminação de conceitos terríveis, culposos que nós temos socialmente falando. Tem muitas mulheres que têm culpa de ser mulheres. Elas são estimuladas a isso, né? Elas nascem sabendo que o pecado está nelas. Elas aprenderam isso desde pequena. Elas precisam aprender a ter alegria de viver. Entende? Isso cabe aos homens de comunicação. Porque tem muita coisa. Acho que tem muita coisa, né? Eu acho que o publicitário me ajuda a escrever, por exemplo, né? À medida em que eu escrevo muito como publicitário. Isso é uma coisa que fica na mão da gente. A gente chacoalha a mão, mas não sai, né? Fica preso na forma da gente pensar, né? A gente pensa publicitariamente, a gente pensa a nível de conceitos de comunicação, né? Eu tenho ajudado, por exemplo, grupos de nova era, os mais diversos, não só bruxaria, não, a redigir, por exemplo, folhetos, a fazer conceitos de comunicação para
que a comunicação possa se ampliar. Eu tenho usado esta linguagem para aumentar a possibilidade de comunicação com as pessoas, né? Então, eu acho que o bruxo tem muito de publicitário e o publicitário tem muito de bruxo também, claro, né? Eu acho que as duas figuras estão muito presentes, né? Eu hoje já não vivo mais da publicidade, acho que eu não conseguiria mais viver de publicidade, né? Eu acho que eu já não conseguiria mais fazer campanhas de produto, né? Eu acho que eu já não teria mais a mesma condição de estar pensando, por exemplo, em trabalhar com um produto cancerígeno como eu trabalhei no passado, né? No passado, eu fui obrigado por uma agência de propaganda na qual eu trabalhei em vender um produto, em trabalhar, em fazer um outdoor de um produto que era comprovadamente cancerígeno. Mas o meu patrão me colocou as coisas desta maneira. Ou você faz, ou você está despedido. Eu hoje, com certeza, seria despedido. Mas hoje, aos 46 anos de idade, isso soa diferente, né? Mas na época, com a minha mulher grávida, um filho para nascer, eu tive que reconsiderar e fiz a campanha, né, de um produto que eu sabia que era cancerígeno, né? E quantos publicitários estão fazendo isso? Quantos publicitários trabalham em cima de produtos que eles sabem que não são melhores? Quantos de nós está fazendo isso o tempo todo? Nossa, tem um monte de publicitários bruxos, eu não tenho dúvida disso, né? É muito simples você perceber a ação de um publicitário transformador, né? Um publicitário que faz uma campanha que é transformadora, né? O conceito dele de transformação é um conceito de bruxo. E ele está fazendo bruxaria através da mídia, né? Ele está usando, através da comunicação, um processo transformador, um processo que altera a condição social. Sim, se ela é positiva, ótimo, ela vai trazer um grande benefício. Se ela não é positiva, ela vai trazer malefício, né? Pode ser considerada também magia negra, né? Basta pensar, por exemplo, num produto que faça mal para as pessoas. Para começar, rótulo incomoda, né? Essa coisa de rótulo é uma coisa que sempre incomoda, porque como as pessoas têm uns pensamentos, por exemplo, existe essa coisa que você falou do guru. O guru é uma coisa gosmenta, né? Que gruda, e as pessoas ficam com uma expectativa de que você haja de uma maneira em que tudo tem que dar certo para você, entende? Como é que você é bruxo e está tendo um problema? Eu estou com um problema de saúde hoje, né? Como é que um bruxo pode ter problema de saúde? Claro, ele é humano, então eu sou um ser humano. Quando as pessoas pensam num bruxo, a primeira coisa que elas imaginam, né, é de que eu não tenho problemas na vida. Minha vida está toda definida porque eu tenho um monte de entidades que resolvem todos os meus problemas, que pagam as minhas contas. Eu estou resolvido, eu não tenho nenhum problema na vida, isso absolutamente não é verdadeiro. Você é um Merlin. Quem pensa em mim como um mago que vai estalar o dedo e de repente vai aparecer 1 quilo de ouro na minha frente para resolver todos os meus problemas. Absolutamente isso não é verdadeiro. Né? Veja uma coisa muito importante de colocar: bruxaria não cobra por trabalho realizado. A gente não cobra para fazer trabalho, né? Então, quando nós recebemos uma pessoa que está fazendo um trabalho de transformação, esse trabalho é gratuito. Claro, eu conheço bruxos que cobram, né? E quando estou falando desta bruxaria de nova era que a gente está implantando, né? Esta bruxaria de nova era não cobra por trabalhos. E eu repito, o trabalho em si, ele não tem valor se a pessoa não tiver um compromisso de transformação. O ritual, para nós, é um símbolo de uma transformação que vai ocorrer, porque a pessoa vai colocar sua força nesse sentido. Entende? Quer dizer, o que nós estamos buscando é trazer um conceito de crescimento religioso, crescente, de autoconhecimento, de crescimento espiritual. O que nós queremos mostrar como bruxo é isto, mas não é o que as pessoas pensam como bruxo. O que elas pensam de um bruxo é uma coisa muito pesada, muito ruim, muito desagradável. As pessoas têm medo desse conceito. As pessoas têm um respeito assustado diante dessa energia. Isso é muito ruim, é uma coisa muito desagradável, né? Absolutamente não é bem-vindo, absolutamente não é desejável. Entende? A gente convive com isso, porque seria mais fácil a gente se chamar de mago, né? Eu de repente assumir isso. Então, eu sou mago e não bruxo, né? Seria mais fácil lidar com isso. Mas mago para nós é uma representação do ser que está isento de karmas. Ele vem para atuar no planeta sem karmas a resgatar. Naquela encarnação em que ele está, ele pode adquirir novos karmas.
Mas naquele momento ele está liberto, ele está isento de situações kármicas. Caramba, eu estou cheio deles. Então, se eu me intitulasse mago agora, eu estaria desrespeitando a minha energia, eu estaria desrespeitando a energia a qual eu sirvo, na qual eu sou um pequeno bruxo, na qual eu sou um ser em estado de evolução, com uma preocupação de crescimento acentuada. Eu tenho uma grande preocupação pelo meu crescimento espiritual, né? Mas com um caminho demarcado de crescimento. Não é o que as pessoas pensam, né? Ser bruxo eu diria que é um exercício lindo de viver, porque a gente aprende a ver o mundo de uma outra maneira, a gente aprende a ler o mundo de uma outra forma, mais amorosa, mais amena, mais participativa, né? Nós somos integrados com tudo que acontece à nossa volta, né? Nós não estamos infernizados por demônios, os demônios para nós não existem, nós não acreditamos na figura do demônio, né? Não existe um ser maligno, só maligno no planeta, né? Todo ser maligno tem aspectos positivos, e se nós podemos detectar os aspectos positivos, nós podemos até ajudar esse ser a crescer, né? Nós temos um papel, inclusive, de ajuda destes seres para o crescimento deles também, né? Para a melhora desses seres. E a nossa proposta é estar atuando no planeta de maneira a crescer. Mas não é assim que as pessoas veem, ainda. Talvez os comunicadores possam nos ajudar a mostrar esse conceito. Mas não está sendo fácil. Ele começa dizendo assim: pô, eu era casado, era feliz, né? De repente a minha mulher conheceu uma vagabunda de uma amiga dela, né? Essa mulher começou a levar ela para os bailes e ela abandonou a família, ela abandonou a mim e aos meus filhos, né? E agora eu estou sozinho, cuidando dos meus filhos com muita dificuldade. Então eu peço 3 coisas possíveis para vocês, né? Que ela volte para mim, ou que ela fique aleijada, ou que ela morra. Quer dizer, esse é um conceito de uma pessoa sobre bruxaria, que ele espera realmente que um bruxo seja capaz de fazer, que mate uma pessoa, que ele tem expectativa de que essa pessoa possa ser morta porque ele não está fazendo aquilo que ele acha que é o certo. Entende? Esse é um conceito no caso sobre bruxaria. Então tem gente que liga assim, pedindo mal. Tem muita mulher e muito homem também que liga para amarrar parceiros. Né? Então a esposa está indo embora e o cara, não, eu preciso amarrar essa mulher, não pode ir embora, não, dependo dela, eu preciso dela. Dá para a gente fazer uma amarração? Essas coisas a gente não faz, absolutamente. A gente não se permite fazer esse tipo de amarração. Nós fazemos desamarração, isso nós fazemos com muita naturalidade. Se perceber uma desamarração, a gente faz ela rapidamente, né? Porque isso seria a maneira correta, libertar as pessoas, não aprisionar. Né? Agora, existem muitas pessoas que estão em busca de processos de transformação. E essas pessoas que estão em busca de processos de transformação, elas estão em busca de um crescimento, em busca da sua plenitude. Né? Então, a gente faz um trabalho junto a essas pessoas, no sentido de estar possibilitando que essa pessoa alcance o máximo possível dela mesma. Mas é o trajeto dela. É ela que estabelece o trajeto através do qual ela anda. Entende? Dentro dos princípios da bruxaria de Nova Era, ela que estabelece os passos através dos quais ela cresce. E dentro desse critério você tem pessoas assim, nós não trabalhamos com menores de idade, e nós sabemos que existe um aspecto de preconceito, né? Então os menores de idade nós vamos encontrar limitações a partir dos pais. Os pais vão estabelecer resistências. Então, a não sei que seja um filho de bruxos, nós não trabalhamos com menores de idade, né? Porque se é um menor de idade que tem autorização dos pais para fazer o processo, é porque os pais já estão envolvidos com o processo da bruxaria, né? Então nós não trabalhamos com menores de idade. Mas você tem desde jovens aí na faixa dos 18 a 21 anos de idade, até agora há pouco você me viu conversando com uma senhora que tem 68 anos. Entende? Então nós temos uma gama muito grande de pessoas interessadas em crescer. E cada uma vivendo o seu processo, cada uma vivendo o seu movimento de crescimento. Entende? Então a gama é muito grande de pessoas interessadas em conhecer uma linguagem nova. Entende? E uma linguagem mais telúrica, que talvez seja o diferencial principal entre a bruxaria e as outras linguagens de Nova Era. Né? Nós trabalhamos com seres da Terra. Né? Nós trabalhamos com entidades da Terra, gnomos, duendes elementais da natureza. Né? Então, esses seres, né, eles são muito primais, eles são muito rudimentares.
né? Mas nós temos uma forma própria de comunicação com esses seres. Nós temos uma forma própria de lidar com essas energias. Nós trabalhamos com essa energia, desta energia, até a energia espiritualizada, a energia cósmica, né, com que os outros grupos de Nova Era trabalham. Então nós temos um segmento de energia que só a bruxaria administra. Importante, mas eu não sou tarado por ecologia, não. Eu tenho uma reserva cuidadosa com relação a essa coisa de ecologia, porque ecologia pode representar, e ela representa, né? A gente tem tido manifestações nesse sentido, as pessoas estão meio de saco cheio de ecologistas, né? Então, tem até um adesivo que eu acho lindo, né? Um adesivo verde com a frase escrita em branco, né? Eu acredito na ecologia, mas eu não sou chato. Né? E é isso mesmo, os ecologistas estão ficando muito chatos, eles não estão administrando esse conceito de preocupação com relação ao planeta de maneira a se acercar de pessoas. Eles estão criando regulamentações, dificuldades, limitações, né? Que acabam gerando mais problemas do que soluções. Né? Nós, quando pensamos em termos de ecologia, nós temos que tomar muito cuidado. Se nós pegássemos o ser humano e devolvêssemos seu habitat anterior, que era a mata, ele morre em meia hora. Porque nós perdemos a nossa possibilidade de contato com essa mata. Nós não temos mais essa possibilidade de contato. Nós vamos ter que reaprender esse contato. Então, o que nós precisamos fazer é gradualmente voltar a pôr o homem em contato com o seu elemento natural. É reaprender a forma de utilizar a natureza. Vou dar um exemplo, que é um exemplo bonito, né? Se você quer ter uma rosa com o máximo do seu vigor, planta do lado da rosa uma cebola. Para que a emanação da cebola, ela protege a rosa. Eu não estou falando, isso não é bruxaria, não, é físico. Né? A ação é física. A cebola emana um cheiro que faz com que a rosa fique vigorosa. Quando nós pensamos em hortas de Nova Era, nós pensamos assim, nós fazemos a horta e em volta da horta nós plantamos plantas comuns, mas que as formigas adoram. As formigas vêm e destroem essas pontas e preservam o interior da horta. Entende? Quer dizer, nós estamos tentando reaprender a nossa forma de contato com a natureza. Nós estamos começando a reler quais são as ervas de magia que nascem espontaneamente na porta da nossa casa. Nós estamos tentando reaprender estas ervas, reaprender estas flores. Então, quando nós falamos de ecologia, nós estamos falando de reaprendizado de contato. Entende? Absolutamente eu não vou defender os jacarés do rio Amazonas enquanto o caçador de jacaré não tiver o que fazer, gente. Não adianta tentar defender os jacarés, porque o comprador de couro de jacaré vai lá toda semana e ele vive disso. Ele vive de matar jacaré. Não adianta você dizer para ele não mate jacaré, porque os jacarés vão acabar. Ele está pouco se lixando para os jacarés. Ele quer sobreviver. Então, não adianta a gente ficar gritando, falando de ecologia, sentado nos nossos tronos paulistas, não. A gente tem que pensar o que está acontecendo lá no Amazonas. E a falta de alimentação desse sertanejo que está lá no meio da mata e que vai caçar o jacaré porque ele precisa comer. Então não adianta pensar em ecologia se nós não tivermos a possibilidade de gerar todo o resto. Ecologia humana é muito importante. Entende? Quer dizer, nós temos um ser humano absolutamente destruído. Nós temos um ser humano que é capaz de... Teve recentemente aí nos jornais também imagens de rios inteiros cobertos de toras de água, rios amazônicos, em que você não vê a água, você só vê tronco. Então, esse desmatamento ele está acontecendo porque esse cara precisa trabalhar, ele precisa comer. E nós temos uma estrutura governamental que está pouco se lixando com o que está acontecendo com esse cara e que está pouco se lixando com o que está acontecendo com essa mata. Uma coisa que eu tenho falado é o seguinte: esqueçam que exista governo. Isso é uma coisa muito importante, não só para o homem de comunicação, para todo mundo. Esqueçam que existem governos. Nós não podemos mais pensar em soluções governamentais. Nós vamos começar a gerar soluções. Nós, seres humanos, precisamos começar a gerar soluções.
Se nós formos depender dessas estruturas, a corrupção vai destruir tudo. Então nós precisamos gerar soluções. Entende? Não adianta pensar em ecologia se nós não gerarmos a possibilidade de recurso. Ou nós geramos o recurso, ou a ecologia não tem o menor sentido. Então, as pessoas precisam começar a perceber que elas têm que se envolver para gerar soluções. Não dá para a gente esperar que as soluções venham, ficar sentados e cobrar essas soluções. Elas não virão, porque a corrupção é muito grande. O madeireiro tem todo o interesse em corromper. Entende? Os nossos políticos são muito corruptos. A nossa corrupção é endêmica, sim. É uma estupidez dizer que não é. Né? A nossa corrupção é endêmica. Né? Todo político brasileiro, basicamente, com raríssimas exceções, são corruptos. Os Estados Unidos, eles são grandes corrompedores de tudo que acontece no planeta, eles são os grandes corrompedores. Eles é que vêm pagar as comissões que esses políticos corruptos endêmicos recebem. De onde que vem? Vem deles. Vem deles. O processo é deles. Então, nós falamos de tecnologia, por exemplo. Né? Nós compramos tecnologia ultrapassada dos Estados Unidos. Eles vivenciam um processo tecnológico e nos vendem tecnologia com 10 anos de uso. Armas, sabe, fantástico, né? Então, olha, tem um relatório dizendo que a corrupção é endêmica no país, mas eles estão vindo vender arma. Sabe, eles estão vindo vender arma. Então, para que fim? Qual é a finalidade disso? Né? Ganhar dinheiro, pura e simplesmente. O objetivo dele é ganhar dinheiro. Ele não está pensando o que isso representa para a qualidade de vida do brasileiro. Eles tinham dúvida se esse índio tinha alma. Eles não sabiam se o ser humano tinha alma. Até muito recentemente, até um período pré-medieval, eles pensavam se a mulher tinha alma. Entende? Eles não sabiam se a mulher tinha alma ou não. Criminoso, né? Porque todo mundo que veio para roubar, né? Veio para estirar, né? Então nós tivemos, por exemplo, os franceses saqueadores, né? Nós tivemos os portugueses saqueadores. Os únicos que vieram para criar uma comunidade no país foram expulsos, né? Quando foram os holandeses. Os holandeses vieram para criar uma comunidade holandesa no Brasil. Né? Sim. Então, o que isso representa para a cultura do Nordeste, né? Os holandeses, o que eles representam para a cultura do Nordeste. E eles foram expulsos. Foram expulsos. Isso a história conta como sendo uma coisa valorosa. Oh, que maravilha! Expulsamos os holandeses. A única coisa que prestava nós expulsamos para fora. Entende? Porque a tradição portuguesa é uma tradição absolutamente vergonhosa. A espanhola é terrível, vergonhosa, nojenta, criminosa. Os franceses foram, até recentemente, né? Até a extração da areia monazítica no Brasil. Os franceses são saqueadores até o século XX. Até no século XX eles saquearam o Brasil. Né? E com autorização governamental. Vem me dizer que a corrupção não é endêmica. Entende? Eles sabiam que os caras estavam lá extraindo areia monazítica. Vem dizer que não. Para fazer uma bomba atômica. Feita às custas de areia brasileira. Criminoso, né? Porque todo mundo que veio para roubar, né? Veio para estirar, né? Então nós tivemos, por exemplo, os franceses saqueadores, né? Nós tivemos os portugueses saqueadores. Os únicos que vieram para criar uma comunidade no país foram expulsos, né? Quando foram os holandeses. Os holandeses vieram para criar uma comunidade holandesa no Brasil. Né? Sim. Então, o que isso representa para a cultura do Nordeste, né? Os holandeses, o que eles representam para a cultura do Nordeste. E eles foram expulsos. Foram expulsos. Isso a história conta como sendo uma coisa valorosa. Oh, que maravilha! Expulsamos os holandeses. A única coisa que prestava nós expulsamos para fora. Entende? Porque a tradição portuguesa é uma tradição absolutamente vergonhosa. A espanhola é terrível, vergonhosa, nojenta, criminosa.
Os franceses foram, até recentemente, né? Até a extração da areia monazítica no Brasil. Né? Os franceses são saqueadores até o século XX. Até no século XX eles saquearam o Brasil. Né? E com autorização governamental. Não vem me dizer que a corrupção não é endêmica. Entende? Eles sabiam que os caras estavam lá extraindo areia monazítica. Vem dizer que não. Para fazer uma bomba atômica. Feita às custas de areia brasileira. Agora, eu confesso a você que eu ainda acredito mais no caldeirão de raças que esse Brasil está fazendo. Eu não sei se eu gostaria de ser americano, não, viu? Que americano, povinho ruim, seu. Coisa mais esquisita. Sabe, nós temos uma coisa que felizmente não acontece com a gente, que é o seguinte, que é uma forma de proteção, acho que diz respeito à comunicação, isso é interessante, né? Nós vivemos leis de proteção do cinema norte-americano, né? Então, na década de 40, isso não era o tempo de vocês, né? A gente ligava a televisão, né? Via na década de 50, que a televisão no Brasil é de 50, a gente ligava a televisão e assistia durante o dia inteiro, a gente assistia filmes envolvendo corretores de seguro, envolvendo histórias de grandes vendedores norte-americanos, né? E que eram enredos, né, fantasiosos, e que eram constituidores desse American Way of Life. E quando nós importávamos cinema da Europa, qualquer coisa que nós importássemos, nós teríamos um desconto significativo se trouxéssemos também cinema e música. Isso é uma forma que os americanos encontraram para esparramar o American Way of Life para o planeta todo. Tá? Só que nós compramos e recebemos essas coisas e começamos a assistir essas coisas pela televisão. Então, o brasileiro se habituou a receber o verniz que vem dos norte-americanos. Mas a base mercadológica que dá embasamento para este verniz, o brasileiro não vivencia. Então, o que esse conceito, por exemplo, da criação do homem de seguros gerou nos Estados Unidos? Hoje, um americano médio tem 10 seguros. Né? E nossas seguradoras são uma vergonha. As seguradoras brasileiras são uma vergonha. Se o carro é mais roubado, faz o seguro ficar mais caro possível. Em vez de sair vendendo mais para baratear o seguro, eles cobram mais caro. Né? É um empresário predador, é o empresário endêmico. Né? É pior. Né? Então, o nosso conceito de seguradora é um conceito, sabe, irrisório. A gente tem um risco incorporado de uma maneira muito mais natural. Nós bancamos o risco com muito mais naturalidade. Quebramos a cara muitas vezes. Claro que o seguro tem uma utilidade, que ele é muito importante, ele é muito útil. Né? Mas nós não temos essa forma que o americano tem de só poder fazer as coisas se ele tiver com toda essa mecanização de seguro. Assim como acontece com o seguro, acontece com outras coisas. Por exemplo, nós passamos pelo fenômeno do hippie no Brasil. Mas ser hippie no Brasil era uma coisa assim, as pessoas pintavam a cara, falavam, saíam pela rua dizendo paz e amor, mas a filosofia hippie ninguém conhecia. E assim nós importamos o verniz. Nós nos habituamos a receber o verniz. Só que enquanto isso, esse caldeirão de raças que está acontecendo no Brasil, incorpora quase todas as raças do planeta. Nós temos um pouquinho de cada coisa do planeta. Né? E esse país será um país mulato, né? Com certeza, no futuro, nós teremos uma raça mulata, uma raça de um vigor físico exuberante, com tudo que tem de positivo em todas as raças. Nós temos a tradição portuguesa, felizmente ou infelizmente, eu posso dizer isso porque meu nome e sobrenome é todo português, né? Então, felizmente ou infelizmente, nós temos muito de português, nós temos muito do negro, nós temos muito do índio, nós temos o italiano, nós temos o japonês, nós temos o alemão. Todas essas raças estão presentes culturalmente nesse país. Né? Então, isto vai se mesclando, isto vai se misturando. Mais forte, né? Sim, porque é muito pequeno esse período, gente. 500 anos, em termos históricos, é nada. É nada, é um período muito curto. Então, eu não tenho dúvida de que esse país ainda vai fazer sua história. Mas não é para o nosso tempo, não. Nem para os nossos netos, é para os nossos tataranetos ou mais.
Entende? Porque esse caldeirão ainda está em ebulição, esse caldeirão ainda está produzindo essa raça. Né? Mas nós já estamos conseguindo dar outro nível de direcionamento. Né? E com isso nos poupamos de certos estragos culturais. Por exemplo, como que o norte-americano vive? O norte-americano, eu diria que assim, é uma raça hoje profundamente entristecida, depressiva. Né? O norte-americano médio é muito depressivo. Né? Hoje, então, depois de aprenderem a viver a nível dos inimigos, né, de combate dos inimigos, hoje eles não têm inimigos, eles precisam criar inimigos. Né? O Independence Day é criar um inimigo que vem de fora, né, porque já não tem mais a Rússia como inimiga. Né? A Rússia acabou. Então, pô, como é que você faz agora? Não tem mais comunista com esse conceito que o norte-americano tem de combativo, essa forma combativa de ser. Né? A competitividade americana é uma coisa muito séria. Muito séria. O americano é educado para ser o melhor. E ele vai fazer uso disso mesmo. Ele vai aprender, ele vai fazer isso sempre, dentro de casa. Ele, se puder, ele engole o irmão, ele engole a família dele, porque ele está preparado para ser o melhor, a qualquer custo. Então isso é um dado cultural muito sério. É um estrago cultural muito sério. Então não seria bom se nós fôssemos americanos também. Eu ainda prefiro investir nessa raça que está em formação. Eu ainda prefiro investir mais nessa ginga brasileira, alegre, amorosa, né? E que pode gerar uma raça muito especial. Que vai gerar uma raça muito especial. Entende? E que talvez seja a grande solução, né? Porque o que está acontecendo no resto do planeta é desvigor. Né? As raças estão se depurando cada vez mais. Existe uma preocupação xenófoba muito grande. Os países estão se fechando cada vez mais. Que ninguém entre, que ninguém invada. O Brasil ainda tem muito desta coisa de aproximação, de contato, de miscigenação. Entende? Não é o ideal ainda? Não é o ideal, mas a tendência é que essas coisas fiquem cada vez mais amplas, que esses contatos fiquem cada vez mais amplos. É raça em formação, entende? Isso é uma raça em melhoria, procurando sua melhoria. Em relação à bruxaria, nós não temos nenhum grupo que esteja trabalhando, operando com contatos feitos com OVNIs como um dado interno, como um dado natural da bruxaria. Né? Então, que leem, que estudam a respeito, que tentam fazer contatos a nível pessoal e que estão trabalhando a nível dos covens. O coven é um grupo de bruxos. Né? Então, esses covens estão trabalhando com esse dado, mas porque esse coven tem um interesse pessoal no tema. Né? Uma das coisas que diferencia a bruxaria das outras religiões é que você, dentro desse pequeno grupo de 13 pessoas, é que você cria os conceitos sobre os quais você vai trabalhar a tua espiritualidade. E dentro disso cabe, inclusive, você trabalhar OVNIs. Dá para você trabalhar os contatos com os seres extraterrestres. Mas isso é uma coisa que fica a critério desse grupo. Entende? Nesse momento eu desconheço grupos de bruxaria que estejam trabalhando com esta fonte. Isso é uma coisa que vem da Idade Média. Né? Ele chega a 13 pessoas, depois ele se multiplica. Né? Não, depois disso ele se multiplica. E cada participante monta um novo coven de 13 pessoas. Então ele cresce em progressão geométrica de 13 em 13. Absolutamente real. Absolutamente real. E você também faz. Você também faz. Veja, quando você tá em contato com as árvores, você também tem essa percepção. Você tem a percepção de que o ar fica melhor quando você está perto de uma árvore. Você tem a percepção da cobertura que ela te dá, que impede o sol de moer a sua cabeça. Você tem a percepção do fruto. Né? Então, o que nós fazemos é dramatizar este contato ao máximo possível, a nível energético. Que não considera real. Se você considera o nível de energia como uma coisa irreal, porque você não percebe, você não sente esta energia,
Então, para você, o nível de realidade, eu diria que o espectro do que você tem de realidade é que está muito pequeno. Sim. Entende? Uhum. Para nós, a energia é um fato. O que acontece é que a ciência cartesiana não tem condição de medir isto. Entende? Qual é a nossa preocupação com relação à ciência cartesiana? Se eu não posso repetir o evento, então ele não existe. Ele não tem aplicação prática para mim. Ele não tem utilidade para mim. Isso parece uma coisa meio severa. Se eu não posso ver, se eu não posso ver, se eu não posso medir, se eu não posso avaliar e não posso repetir, o evento não existe. Pô, mas que maravilha! Né? Então, quer dizer, algumas pessoas conseguem alcançar determinadas curas, conseguem alcançar determinados padrões energéticos, Sim. e nós deixamos de procurar os caminhos porque o evento é difícil de ser repetido, porque o evento não é possível ser repetido. Então, o que é o conceito de realidade? O que é realidade para você que está sendo questionado, né? Se para você a realidade é o palpável, é o cartesiano, eu acho que a bruxaria ou a magia tem muito pouco para te oferecer. A nossa preocupação com relação à magia é o aspecto vivencial dela. Se você sai de um contato com a árvore, energeticamente, você está se sentindo melhor, você está se sentindo mais purificada por conta desse contato, e você tem esta sensação física, então esse contato se confirmou. Você tem comprovadamente um resultado efetivo sobre o seu corpo. Entende? Aí você vai dizer, mas isso pode ser pode ser só uma impressão? Pode ser só uma coisa sugerida, uma sugestão? Ou então troca de calor, ou essa troca de calor é energia. Mas por que você espera que magia ocorra por fora das regras absolutamente físicas da natureza? Entende? Por exemplo, você fala... Fantástico, né? Por exemplo, isso. E eu faço chover assim, eu faço chover em área localizada. Então há essa intervenção do bruxo com a natureza? Não, eu uso regador. É muito mais prático, muito mais fácil, muito mais barato. Gasta muito menos energia. Entende? Se ele fizesse chover mesmo, o negócio é mandar ele para o Nordeste. Ele vai ser muito mais útil lá. Entende? Miami, né? E outra coisa também muito importante é o seguinte: fazer chover é o tipo da coisa que é feito que vai causar mal às pessoas, você concorda? Se eu fizer chover em São Paulo, eu com certeza vou estar causando mal a algumas pessoas, certo? Então não é magia de luz. Porque o conceito de magia, no sentido positivo, de crescimento de luz, faça o que você quiser sem fazer mal a nada. Se eu estou fazendo uma chuva aqui, e você, como minha vizinha, tem que sair debaixo de chuva, porque eu achei gostosinho fazer chover, eu estou te sacaneando, eu estou te ferrando. Mas isso existe? Existe. Algumas pessoas podem ter essa força. Elas têm esta força. Algumas pessoas têm este poder. Magia não é mágica. Esse é um conceito muito importante. Mágica é um conceito que precisa ser forjado. Ele é fraude. Ele traz em si um conceito de fraude. Magia é um processo de desenvolvimento. E a finalidade do processo de magia não é gerar poder. É a utilização de um canal de poder com benefício dos outros, não do próprio bruxo. Eu costumo dizer que um bruxo usa muito pouca magia para si mesmo, porque ele sabe que isso custa muito caro. É uma energia que custa muito caro. Mas ele fará todo o possível para que as outras pessoas possam se beneficiar dessa magia. Entende? Agora, o que está acontecendo é o alinhamento das suas forças. Uma canalização. Canalização das suas próprias forças. Das suas próprias forças. E do que você tem disponível à tua volta. Entende? Mas é você que está sendo trabalhada para canalizar essas forças para o seu crescimento. Entende? Não tem nada absolutamente diferente das leis físicas. A gente não espera que seja diferente das leis físicas. Você pode dizer assim, ouvir de uma pessoa, eu vi um elemental hoje. Entende? Olha, não espera que apareça aqueles elementaizinhos de orelhinha comprida e tal. Não, um elemental, os mais comuns, eles são formas semelhantes a, por exemplo, a plantas. Eles são formas semelhantes a uma borboleta. Uma fada tem a forma de uma borboleta. Entende? Agora, estas energias, elas são energias que
nós chamamos para próximo de nós porque elas contribuem para o nosso processo de alinhamento. Aí você vai dizer, pode ser impressão? Pô, que maravilha a gente ter uma impressão que faz o alinhamento e a gente pode obter o que quer. O que precisa, mais do que o que quer. O que a gente precisa. Entende? Então, para nós não importa se isso pode ser comparado à sugestão. Se para você ficar no nível da sugestão, isto te satisfaz, sugestão. Entende? Aceite no nível da sugestão. Entende? Mas se você puder alinhar a sua energia para que a sua sugestão possa facilitar o seu desenrolar da vida, você está num caminho perfeito, maravilhoso. Você está começando a resolver os problemas da tua vida de uma maneira de magia. Sabe onde é que estão os seus demônios? Na sua cabeça. Dentro de você? É. Na minha cabeça? Não, os seus demônios estão dentro de você. Você vai passar os teus demônios para mim? Na cabeça da pessoa. Sim, os demônios, eles são representações das coisas que você precisa alterar. São os teus grandes desafios. Mas Eles representam... Um demônio como você mesmo. Como que eu quisesse mostrar para você uma energia e dizer para você que esta energia é uma energia de um demônio. Que eu estou procurando fazer com que você identifique os seus demônios internos. Então, vamos pegar um aspecto desse demônio interno. Vamos trabalhar um demônio. Quais são os teus medos? Né? E nós vamos pegar um medo desse e você vai dar uma configuração física para esse demônio. Você vai criar uma representação física do que é esse demônio. E você vai poder analisar o que esse demônio representa através da representação física que você criou. Dá para entender? Nas estimulações que as crianças vivem hoje, por exemplo, com os desenhos animados, né, as figuras terríveis que aparecem nos desenhos animados. Né? Você pode criar um demônio que tenha 18 braços, 5 cabeças, um corpo de dragão. Né? Você pode criar o demônio da forma como você quiser. E você dá esta configuração e depois você faz uma análise do que esse dragão representa, do que esse demônio representa para você. Dentro de cada pessoa tem um monte de demônios. A pessoa pode ter montes de demônios. Vou dar alguns exemplos. Medo de dirigir, ele tem medo de trair a mulher, ele tem medo de faltar dinheiro para casa, ele tem medo do que ele não conhece, medo de perder o emprego, um monte de medos, e cada figura dessa pode ser transformada num demônio. Entende? E só à medida em que ele trabalha com esses demônios é que ele começa a relaxar. Ele, pô, peraí, não é bem assim, né? Pode ser feinho, mas ele não é tão demônio assim. Tão feio quanto feio, então. Sabe? Depois tem outra coisa muito importante. O ser humano tem uma sensação de que o perfil, o padrão de todo o universo é ele mesmo. Entende? Então, feio é uma coisa que é diferente do ser humano. Entende? Como se nós tivéssemos seres humanos muito bonitos, né? 90% da humanidade é muito feia. 90% das pessoas é muito feia. Graças a isso, as mulheres e os homens bonitos têm a fama que têm, se destacam, né? Porque a maioria das pessoas é muito feia. Né? Então, esse é um padrão. Esse é o padrão oficial de beleza. Qualquer coisa que fuja desse padrão é feio. É feio, é terrível, é monstruoso. Se nós tivéssemos, por exemplo, a possibilidade de ver o mundo dos micróbios do mesmo tamanho que nós vemos as outras coisas, seria uma coisa pavorosa. Um ácaro do tamanho desta sala seria um monstro. Seria um monstro. Ele está presente, ele está aqui, está cheio de ácaro. Entende? Eu estou mais esperando que as pessoas à minha volta se comuniquem comigo com mais facilidade, sem medo, com mais abertura. Entende? Eu estou mais preocupado com as pequenas coisas do dia a dia. Porque isso vai fazer com que o ser humano fique melhor. Entende? Não estou preocupado com
aparições fantásticas. O anjo da anunciação é absolutamente desnecessário. Até porque, se algumas pessoas precisam do anjo da anunciação, elas vão pedir, a hora que aparecer o anjo da anunciação, eles vão pedir a carteira de identidade, o título de eleitor, para acreditar mesmo que é o anjo da anunciação. Cadê a espada de fogo? Você não trouxe a espada de fogo? Entende? Porque se ele precisa deste nível de comprovação, então nada é o suficiente, nada será o suficiente para ele. Entende? Quando basta às vezes que um alinhamento de energias, porque o que nós estamos buscando é sincronicidade mesmo. Entende? Eu tenho uma necessidade, essa necessidade é atendida automaticamente pelo universo em função de um encontro de forças. Você tem uma necessidade, eu tenho uma necessidade, nós nos encontramos e essas duas necessidades se equivalem para solucionar o problema. Eu estou muito mais em busca desse nível de ação espiritual sobre a matéria. No terreno do possível, sempre no terreno do possível. Ele não fica menos magia por conta disto. Nós não esperamos que o mundo da magia aconteça por outros canais que não sejam as ações físicas. Elas precisam acontecer usando os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Ou os 3 reinos, né? O reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. O 5º elemento é a espiritualidade, é o eu interior. É o eu que representa o ser físico, o mental, o emocional e o espiritual integrados. Aí esse é o 5º elemento. A natureza a natureza é representada pelos outros 4 elementos. Então, a possibilidade de um contato, será que ainda precisa acreditar que existe comunicação com os mortos? Será que as pessoas ainda precisam dessa comprovação? As pesquisas mostram que no Brasil não é necessário, não. Você tem um país católico 70% católico, e 40% dessas pessoas acreditam em reencarnação. Sabe, é ridículo um negócio desse, porque o fundamento católico não aceita a reencarnação. Mas 40% dessas pessoas acreditam em reencarnação. Então, defender a reencarnação é uma coisa que eu sinto hoje como desnecessária. A maioria das pessoas está diretamente voltada para isto. Ela acredita nisto já, naturalmente. Entende? Então, não há razão para você estar defendendo esse ponto de vista. Veja, aqui quando você fala, quando o mortal morre, mas morrer faz parte, é um processo da vida, né? A vida tem no ciclo do viver, o morrer faz parte. Mas a natureza mostra que isto também traz o renascimento. Na natureza, o renascimento faz parte do processo. Os celtas acreditavam que existiam 2 processos de transmissão. Um que era físico. O teu corpo fazia parte de um processo de ciclagem, e a alma também. Entende? É muito comum, a gente sabe que entre os celtas isto era uma coisa assim natural, que uma pessoa pudesse viver entre uma encarnação e outra como um animal. Incorporar como um animal. E deve ser divertido, né? Você já pensou você voltar, você com a qualidade de ser humano, poder passar 10 anos da tua vida como coelho? Seria. Ou como uma águia. Ou como um golfinho. Cara, imagina que barato você não dá. Porra, é uma brincadeira linda, maravilhosa, entende? E de integração dos seres humanos com o mundo animal. Entende? É um vínculo muito gostoso com a vida, com o mecanismo do viver. Né? Então, eu acho que esse movimento é um movimento de evolução. Eu acho que isso não é uma coisa só da bruxaria, diz respeito a todas as linguagens de Nova Era. As linguagens de Nova Era incorporam um processo de crescimento espiritual. Os processos de Nova Era atraem seres humanos que querem crescer.
Entende? São pessoas que estão interessadas em processo de crescimento, de autoconhecimento, de crescimento espiritual. E essas pessoas estão abertas para o viver, cada vez mais intensamente. Entende? Uhum. Eu fico muito contente quando eu vejo esta preocupação de jovens buscando linguagens de nova era, né? Porque para nós, né, de terceira idade, né, eu estou com 46 anos, né, eu já estou na terceira idade, né? Para nós esse mecanismo é um mecanismo de abertura, né? Nós só estamos percebendo a abertura do portal. Nós estamos só percebendo que existe toda uma transformação diante de nós muito rica. E essa transformação cabe a este jovem estar ampliando, né? Nós sabemos que o que nós estamos fazendo nesse momento é muito pequeno diante do todo que precisa ser feito. Não, nós estamos cavando algumas trincheiras e as grandes batalhas de implantação de nova era cabem a vocês, né? Existe um interesse muito grande, cada vez maior, de jovens em busca de linguagem de crescimento, né? São jovens que estão ganhando uma qualidade de vida, estão dando uma preocupação para a qualidade de vida que até muito recentemente o jovem não tinha, né? E que é uma qualidade brasileira também da forma de ver, né? Eu repito, o norte-americano continua pensando no desafio, continua pensando no ser o melhor, né? Enquanto estes jovens que estão voltados para essa linguagem de nova era, eles estão procurando se integrar, eles estão procurando crescer e ajudar o crescimento das pessoas em volta, né? Então, assim, eu queria estimular vocês ao máximo possível da busca, né? Que vocês, usando a linguagem de comunicação, pudessem estar trazendo todas as alternativas disponíveis, se possível, mais acriticamente possível, para que as pessoas pudessem encontrar os seus canais de contato, né? Nós temos uma preocupação de validar todos os processos de crescimento. Nós não somos contra qualquer um dos processos, inclusive o católico. A gente, como disse, não tem nada contra a Igreja Católica da atualidade, né? Nós achamos que uma pessoa que queira ser crente, ela pode encontrar sua linguagem, ela pode crescer dentro dessa linguagem. Não temos nada contra ela, né? Nós queríamos que as pessoas pudessem encontrar os seus canais de estar melhor a cada processo. Que os deuses abençoem vocês, para que vocês possam ampliar esse processo enormemente, que isto possa ganhar todas as fontes de divinação que um projeto dessa envergadura merece. Obrigada.